Hoje o Ari reservou uma surpresa para você. É que ele comenta algumas cartas de telespectadores, explicando os erros mais comuns no texto narrativo. Fique atento. Bem, hoje para você uma surpresa agradável, sim, viu? Sabe por quê? Eu vou comentar algumas perguntas que eu recebi nesse tempo todo com relação à narração, especialmente dissertação, não. Ninguém viu com vocês ainda, embora vocês saibam muito bem que eu sei, nós não vimos aqui, não é verdade? Então, que envolvem descrição e narração também, tá legal? Agora, é evidente que eu peguei aquelas perguntas mais comuns, não é verdade? Aquelas perguntas que mais dúvidas trariam para você mesmo. Vou tentar aqui nessas 2 aulas, hoje e a próxima aula também, comentar com você algumas coisinhas no que diz respeito à descrição e narração, tá legal? Então, vamos começar a ver o que de mais comum apareceu para mim aqui. Olha bem, uma questão me dizia o seguinte: a utilização de descrição para textos narrativos é correta? Veja uma coisa, eu já lhe falei isso por várias vezes. Quando você faz um vestibular, vão lhe pedir, descreva, narre ou disserte. Então o padrão é aquele, ou é descrição, ou narração, ou dissertação. Isso, porém, não invalida que você trace alguns elementos descritivos para a narração, ou que também narre dissertando, não impede. O que pode acontecer é o seguinte: você não deve trocar, inverter a ordem das coisas. Isto é, se é descrição a base, narração a base. Portanto, nada impede que você coloque na sua narração textos, trechinhos descritivos. Não pode apenas perder o quê? A noção de que o trabalho é narrativo. Portanto, perfeitamente normal. Tá legal? Outra perguntinha também aqui interessante, me disseram, foi o seguinte: ouvi falar que narração pode conter, na sua essência, uma própria dissertação. Isso é verdade? Interessante, né? Na narração conter a dissertação. Eu entendi o seguinte: se eu perceber, ao narrar um fato qualquer, que eu defendo um ponto de vista, na essência é dissertação, sim. Não a forma, o conteúdo. Por exemplo, admitamos uma discussão sobre violência. Você pode argumentar, tentando provar para mim, por que há no Brasil a violência, principalmente no Brasil, não é verdade? Por que existe a violência no Brasil? Pois bem, através do quê? De posições que você assume, não é verdade? Mas também pode mostrar para mim isso através de uma história. Então, veja bem, você pode sim colocar na sua essência uma dissertação na forma narrativa. Só que tem uma coisa: o trabalho foi narrativo, você fez uma narração, embora defendendo o quê? Um ponto de vista. Seria isso: vou defender um ponto de vista contando uma história. Vou morrer por aí. Tá legal? Então é possível sim. Olha, mais uma, vamos ver aqui. Também interessante, olha aí, ó. A escolha do foco narrativo parte do aluno ou é indicada no vestibular? Bom, quem me perguntou isso aqui, ou quem me perguntaram isso aqui, não precisa nem vestibular até agora, pelo que eu percebi, não é verdade? Porque não falta esse hábito de fazer vestibular, primeira vez possivelmente. Normalmente, no vestibular, há a indicação: faça uma narração em primeira pessoa ou terceira pessoa. Vão indicar a você qual pessoa seria, tá certo? Caso isso não exista, ou seja, faça uma narração simplesmente, aí você escolhe, tá? Aliás, é o seu ponto de partida, lembra-se, não é verdade? Quando você monta uma narração, você parte de quê? Vou ou não fazer parte da história? Vou, primeira pessoa, não vou, terceira pessoa. Agora, um detalhe: às vezes também em vestibular, isso não vem escrito de modo explícito, vem induzido. Com um dia 3 da FUVEST, onde diz assim: faça uma narração onde você foi para uma festa, você se surpreendeu, você foi à festa. Quando disse você foi convidado, você foi, induziu a quê? A primeira pessoa. Então veja bem, o fato de induzir ou não, pouco importa. Se vier colocado primeira pessoa, siga. Induzido, faça. Senão você escolhe. Não há regra para isso, viu? O vestibular não está preocupado em te dizer qual pessoa ou não. Leia com atenção, para que não é. Legal? Mais uma aí. Tá legal? Tá acompanhando bem? Dúvidas tem de monte, né? Todo mundo tem, até eu também tenho. Vamos lá, então. Devo usar em todo texto narrativo o diálogo? Se devo,
Pode haver a mistura dos três? Bom, eu entendi o seguinte, dos três o quê? Discurso direto, indireto livre, não é verdade? Pois bem, quando você monta uma narração, você pode sim usar as três formas. Discurso direto, claro que pode. Indireto também e também indireto livre, pode sim, senhor. Agora, veja bem, só um cuidado. Não sei como é que você escreve, tá certo? Se é um grande escritor ou não. O indireto livre é um pouquinho mais complexo. Eu, por uma questão de precaução, te diria o seguinte: no seu vestibular, procura optar pelo direto ou pelo indireto. O indireto livre, se houver confiança, use-o, tá legal? Porque é muito bonito até, né? Mostra que você sabe escrever. Mas como segurança, use direto ou indireto. Agora, a mistura dos três, numa narrativa apenas, é totalmente legal e lógico e bacana, tá bom? E agora algumas redações. Também eu peguei aqui alguns erros mais comuns. Olha, encontrei aqui alguns erros de algumas redações e vou alertá-lo para isso. Não sei se é seu caso, mas de uma boa parte eu sei que é ortografia. É evidente que no vestibular ninguém fica assim, nossa é Z, nossa é S, nossa é U ou nossa é L, tá certo? Você vai passar a perder pontos, sim, se for, será um erro gravíssimo, ou se for repetição de erros graves, aí sim passa a perder pontos. Eu encontrei uma redação que dizia assim, descrição. E eu peguei com I esse descrição e 2 S's. Porque para quem quer no vestibular é um erro gravíssimo, tá certo? Então, com relação à ortografia, cuidado com isso, tá? Não é um errinho a mais, a menos, que é matar a redação, não. Agora, a constância, o você passar para quem corrige que não sabe escrever, vai prejudicar. Legal? Mais uma coisinha aqui também. Cuidado, gente. Olha, algo bobinho, né? Bobinho. Tão simples, parágrafo. Não custa fazer isso. Observe parágrafo direitinho. É algo estético. Claro, não vou também perder minha redação por isso. Claro que não vai. É evidente que não vai. Só que tem uma coisa, faz parte do quê? Do trabalho escrito. Então, use esse parágrafo. Não custa, não é verdade? Tá bom? Siga bastante isso. E mais, a outra coisa. Com você não. Olha aqui, linguagem oral é uma coisa, linguagem escrita é outra coisa. Quando eu falo com alguém, tem aquela expressão comum, e daí, né? E daí, né? Você é que nem ele. São coisinhas que eu falo na linguagem, só que eu estou usando a linguagem oral. Eu não vou escrever. E um detalhe, quando o narrador vai se pronunciar numa narrativa, é a linguagem formal, tá certo? Quando você monta o diálogo, aí dependendo de quem está falando, pode haver o quê? Até erros, claro que pode, porque de repente o interlocutor, aquele que está falando, é alguém sem cultura, então normal. Agora, na narrativa em si, quando o narrador está se pronunciando, evite expressão oral na linguagem escrita. E esse erro que eu encontrei é um dos erros mais comuns que se encontram, gente. Você passa a usar na linguagem pega a linguagem do dia a dia seu, né? Do dia a dia que eu digo com pai, mãe, amigo, enfim, a linguagem oral e passa para a linguagem escrita. E isso é erro gráfico, tá legal? Mais uma coisinha, ó, também simplesinha demais, travessão. O travessão se usa no parágrafo, é parágrafo, tá legal? Ou seja, onde você marcou o seu parágrafo, lá vai o travessão. Ele acompanha o parágrafo, não é no cantinho não, tá? É no parágrafo mesmo. Outra coisa, com relação também a outra coisa, será bem elementar, batidinha, a acentuação gráfica. Tanto quanto a ortografia, ninguém vai perder pontos porque errou 1, 2 ou 3 palavrinhas. Não acontece isso. Todavia, a constância e o tipo de erro atrapalham também sua redação. Sabe por quê? Você passa para o seu examinador que não sabe escrever. E essa imagem em si que vai prejudicá-lo. Aliás, uma coisa, tenta fazer esse ano no seu dia a dia o seguinte: o que você for escrever, pode ser um bilhetinho para o seu namorado, pode ser uma cartinha para o vovô, vovó, o que for. Escreveu alguma coisa, tome cuidado. Esse ano, pelo menos. Mas, Ari, eu quero fazer engenharia. Legal, mas vai ter redação sobre vestibular. O ano que vem na engenharia, aí me diga: Ari, entrei na engenharia. Não quero mais saber de português, nem de gramática, nem de redação. É diferente. Não deve ser assim.
mas já está na engenharia, tá certo? Para chegar até lá, tem que saber também a parte gramatical, até porque é importante para que eu entenda a sua redação. É o que fala muito em análise sintática. Não, sintaxe porque não sei o quê. Para que eu aprendo análise sintática? Eu lhe digo uma coisa, quem não tem noção, quem não tem base, eu não falei saber tudo não, mas quem não tem a base sintática não consegue escrever. Você estranhou? É isso aí, é escrever mesmo. Sem base sintática. Claro que não tudo. Ninguém quer que saiba tudo realmente. Mas sem aquela base sintática você não escreve. Tá certo? Então procurar obedecer direitinho para evitar muito o quê? Erros gramaticais. Que acabam pesando também. Tá? Mais uma coisinha, também importante. Quando você começar a montar a sua narrativa, eu notei aqui em muitas delas, também é outro erro comum, estabeleça antes, mentalmente, dentro de você, um começo, um meio e um fim. Evita escrever para um pedacinho, eu noto muito disso. Ele faz lá 4, 5, 10 linhas, aí não tem ideia de como vai seguir aquela história, de repente surge uma luz qualquer e segue com a história dele, de repente para mais uma vez, isso é ruim. Sabe por quê? O espaço seu é pequeno, o tempo seu também é pequeno. Então monta, antes de escrever, toda a sua história. Vou falar disso, para acontecer assim, assim, assado. Agora, a hora de escrever, sim, é a sua criatividade. Agora, procure, antes de mais nada, ter dentro de você o começo e o fim da história. Isso é importante. Está acompanhando? Já são muitos errinhos, sabe? São muitas cartinhas aqui. Eu peguei os erros mais comuns. Aqueles que você tem cometido agora, né? Pô, ali, realmente eu fiz isso, rapaz, nem percebi. Ou aquele errinho também é meu. Agora, tome cuidado, capriche direitinho. Eu falo a você toda aula quase, né? Mas não canso de fazer isso. O principal, do ponto de vista, significa exercitar, é escrever. E mais do que isso, fez sua redação, entregue a alguém, seu professor de cursinho, seu professor de colégio, não importa, entregue a alguém para que olhe e diga, olha, você cometeu tal engano. E não basta só isso. A partir desse engano que você cometeu, não erre mais. É a melhor maneira que tem para se corrigir. Porque apenas também você fazer, sem que haja uma correção, os erros se repetem. Tá legal? Na aula que vem, para você, ó, na aula que vem, vou seguir com mais uma aulinha de comentário de redações. Comentários gerais e erros mais comuns. Tá legal? Um beijão bem grandão. Letícia, o Brasil é seu.